Eu sou Giuseppe Riesgo, deputado estadual, e aqui eu te dou 5 motivos para votar em mim. Primeiro, evitei um aumento de impostos. O governador Eduardo Leite tentou aumentar os impostos no Rio Grande do Sul e eu fui o relator da subcomissão que evitou tudo isso. Segundo, cumpri todas as minhas promessas. Na eleição de 2018 eu prometi que ia cortar todos os meus gastos pela metade, usar metade do número de assessores, não utilizar diárias e cortar a verba de gabinete pela metade. Com isso eu economizei quase 3 milhões de reais e não precisei utilizar de toda a estrutura para poder fazer um bom mandato. Terceiro, eu lutei contra os privilégios dos mais poderosos, inclusive os políticos e a alta elite do funcionalismo público, e tive coragem de enfrentar as imoralidades do Estado e quero seguir fazendo isso. Quarto, fiscalização. Fiscalizei tudo que poderia, inclusive a pensão do ex-governador, que estava recebendo 19 mil reais por mês, e evitamos que ele continuasse recebendo, entrando com uma ação na justiça. E quinto, consegui desburocratizar na prática a vida de 200 mil empresas com a lei do ROT, tornando o trabalho delas mais simples e mais eficiente. Isso é mais oportunidade de emprego com empresas abertas, dando oportunidade para as pessoas. Nem todo político é igual. Eu só peço que compare e confirme o voto no 30500 para deputado estadual Giuseppe Riesgo para te defender dentro da Assembleia. Tu lembra em qual deputado estadual tu votou em 2018? Se tu não lembra, talvez isso não tenha feito nenhuma diferença na tua vida. Ou, aliás, ele pode ter até te ferrado e tu não sabe disso. Agora, se tu lembra, eu quero que tu pelo menos compare com o meu trabalho e veja quem fez mais diferença para melhorar a tua vida. Quando o assunto foi combate aos privilégios, de largada na Assembleia Legislativa, eu já cortei o auxílio mudança dos próprios deputados estaduais, extinguimos a aposentadoria especial e assim por diante. Eu também enfrentei os privilégios e benefícios de todos os órgãos e poderes do Rio Grande do Sul, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas e assim por diante, economizando milhões de reais para o nosso estado, tendo coragem de enfrentar os poderosos desse estado. Quando o assunto é defender o teu bolso, eu liderei algumas vitórias importantíssimas. Primeira delas, nós extinguimos 10 taxas do Detran, assim como outras taxas. Segundo, fiz parte do processo que extinguiu o sistema de bandeiras e permitiu a volta às aulas no estado. E terceiro, mais importante de todos, nós barramos o aumento de impostos de 3 bilhões de reais. Nós evitamos o aumento do IPVA, evitamos o aumento nos alimentos e evitamos o aumento nos medicamentos durante a pandemia. Quando o assunto é desburocratização e transparência, eu criei a lei que permitiu que o cidadão soubesse onde o governo estava colocando o dinheiro da Covid. Também criamos a lei que desburocratizou a vida de mais de 200 mil empresas e também fui o relator presidente da comissão que revisou todas as 15 mil leis do estado e propôs a revogação de 1.200 delas. Bom, essas foram apenas algumas coisas que eu fiz esses últimos 4 anos e eu tô querendo que tu faça apenas uma coisa. Compara o teu deputado de 2018 com o meu trabalho antes de decidir teu voto. Depois de comparar, eu peço teu voto. 30500 para deputado estadual. Mas, se tu já votou em mim em 2018 ou votou em alguém do novo, eu peço que tu mande esse vídeo para aquele teu amigo que vota em candidatos de procedência duvidosa ou que vota meio de qualquer jeito e tem que votar em alguém certo dessa vez, tem que votar no 30500 para deputado estadual. Nem todo político é igual. E agora eu vou te explicar o que é um conchavo na política, que muitos falam, muitos criticam, mas ninguém tem a coragem, que nem eu tenho, de abrir e falar pra vocês o que acontece nos bastidores da política e o mundo real da política, que eu vou te contar agora nesse vídeo. Agora eu quero ver o vídeo, até eu quero ver. Agora eu quero ver o vídeo. Agora eu quero ver o que como é que tu vai fazer. Até eu quero ver o vídeo. Normalmente o político ele não tem uma proposta clara, uma posição clara sobre um assunto e ele está disposto a ir pro lado que for, dependendo de onde que ele vai ganhar um pouco a mais. E ganhar mais normalmente é ganhar voto na próxima eleição. Tem muita gente que vota no político porque ele conseguiu alguma coisinha para a região dele. Conseguiu uma ponte, conseguiu uma estrada, furar a fila no hospital para filha dele, para amiga dele e assim as coisas vão andando. E esse político tá a todo momento buscando formas de entregar esse pequeno resultado para essas pessoas e conseguir, entre aspas, comprar o voto delas com isso. E por que eu digo que esse político normalmente não tem posição alguma? Porque ele está disposto a votar a favor daquilo que o governo propõe. E aí que tá o grande pulo do gato. O governo ele propõe alguma agenda, algum projeto, alguma coisa e ele precisa dos votos para aprovar aquilo na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados. E esses deputados eles estão dispostos a votar a favor, desde que eles ganhem esse benefíciozinho aí que eu disse. E aí que começa toda a negociata e o famoso conchavo, que funciona da seguinte maneira: tu vota a favor do meu projeto que eu te consigo esse benefíciozinho aí que tu tá
querendo. Então eu te consigo aquela ponte lá na tua região, eu consigo aquela obrinha, aquele trevo, aquele asfaltamento daquela tua região, para ir assim fazendo com que essas pessoas tenham uma certa dependência daquele político e ele consiga controlar todo esse grupo de pessoas que dependem que ele continue sendo deputado para que ele continue dando esses benefícios para eles. E isso se chama política sem princípios e política sem proposta para o futuro, sem visão de mundo clara. Por conta da nossa falta de envolvimento na política, os políticos fazem o que bem entendem e depois nos dão migalhas dizendo que eles são os bons, que eles conseguiram aquilo e que por isso eles precisam se reeleger. E assim se criam dois tipos de políticos: aqueles que trabalham e defendem uma linha de pensamento clara e que não têm medo de mostrar suas posições, que é o meu caso, e aqueles que estão dispostos a votar de acordo com aquilo que o governo manda e assim conseguir esses pequenos benefícios e ficarem se perpetuando no poder para sempre. Para esse político que está no meio do jogo, no meio do processo e faz parte do famoso centrão, que assim se diz, ele está disposto a votar a favor de qualquer coisa, dependendo daquilo que ele vai ganhar. No meu caso, eu estou disposto a votar de acordo com os meus princípios, com os meus valores e naquilo que eu acredito. E eu acredito num Estado mais enxuto, com menos custos, com menos poder para os políticos e mais poder para o cidadão. Por isso, para acabar com esses conchavos, para diminuir todo esse poder do Estado, eu preciso do teu voto, do teu apoio e da tua ajuda. Eu não tenho milhares de cargos para ficar colocando os amigos porque eu não quero. Eu quero um voto de opinião. E é por isso que tem que votar Giuseppe Riesgo 30500. Pela postura do Novo, não tem que ter sequer regimento nessa casa, né? Quase uma anarquia, assim, não tem que ter regra. Primeiro que a terminologia está errada. Algo sem lei, sem regra, se chama anomia e não anarquia. Segundo que a melhor lei é aquela que não existe. A melhor lei é a leitura. Terceiro que se o Estado, o governo, resolvesse com leis, não teria mais problema no Brasil. Foram aprovadas mais de 6 milhões de novas normas desde a Constituição. O que mais temos é problema. Quanto mais lei, mais problema. Tem parlamentares aqui que defendem que o preso possa cumprir pena a 3 mil quilômetros da família. Aí se fala em família? Na defesa da família? Existe um contrassenso no discurso da deputada Érica de uma preocupação excessiva com relação ao preso, ao condenado. O que nós precisamos nos preocupar é com a saúde e com a família das vítimas, das pessoas que não cometeram crimes. Se vai ficar 3, 4, 5 mil quilômetros longe da família, o preso, não tem problema. O problema são os mortos que vão ficar eternamente afastados das suas famílias. Gilson Marques, 3050. A operação dessa semana, ordenada pelo Alexandre de Moraes contra empresários do país, é absurda por vários aspectos. Primeiro, os empresários não têm foro privilegiado, então jamais deveriam ser originalmente julgados pelo STF. 2. Alexandre de Moraes seria a suposta vítima de vários supostos crimes, então jamais poderia ser o relator do caso. 3. Os supostos crimes estão sendo investigados por inquérito aberto pelo próprio STF, sem pedido da PGR, o que é completamente ilegal. 4. Foi determinado o bloqueio dos perfis do empresário Luciano Hang nas redes sociais, sem sequer fosse indicado qualquer mensagem dele que teria supostamente se tratado de ilícito. Uma gravíssima afronta à liberdade de expressão. 5. Ministros do STF, de forma ilegal e em afronta à Constituição, estão cumulando si próprios os papéis de vítima, investigador, acusador e julgador, justamente na última instância do Poder Judiciário. Como disse Rui Barbosa, a pior ditadura é a do Judiciário. Contra ela, não há quem recorrer. Gilson Marques, 3050.